Suzano, do massacre. Eu não sei o que foi que motivou aqueles 2 jovens a fazer aquilo, mas de uma coisa eu tenho certeza: eles estavam muito longe de Deus. Eles estavam muito longe de Deus, porque com certeza, se a presença de Deus estivesse na vida deles, não teria acontecido aquilo. Nós precisamos estar sempre perto de Deus, sempre orientado pelo Espírito Santo a tomar as nossas decisões. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Abram aí as suas Bíblias, livro de 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, nós vamos ler o verso 23 somente. Pode ficar sentado, mas em reverência à palavra de Deus. Fique à vontade da maneira que você quiser, mas em reverência à palavra do Senhor, a palavra viva, a palavra que transforma, a palavra que cura. 1 Reis, capítulo 8, verso 23, diz assim: E orou, Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, fala com os nossos corações. É o que nós te pedimos. Meus irmãos, é muito bom poder compartilhar com os irmãos sobre aquilo que Deus é. Nossa vida tem que ser pautada na vida dEle. Infelizmente nem sempre funciona assim, do jeito como deveria. Nem sempre conseguimos cumprir tudo aquilo que deveríamos. Todos nós temos lutas. Todos nós temos lutas. Quem aqui não tem luta aí, levanta a mão. Olha aí. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos um Deus que nos mostra o rumo certo. Ele não só mostra o rumo que você deve ir, mas Ele vai contigo. Amém? Amém. Por isso, a cada dia devemos buscar a vontade soberana de Deus em nossas vidas. Um dos propósitos de Deus relacionados ao ser humano é que o ser humano reconheça e glorifique ao seu Criador. Responda uma coisa, pode você responder para você mesmo aí? Por que será que Deus criou o mundo em 3 dimensões? Vocês sabem disso? Deus poderia ter criado o mundo em uma dimensão e nós estaríamos todos numa linha reta. Deus poderia ter criado o mundo em 2 dimensões e estaríamos numa folha de papel. Mas foi do agrado dele criar em 3 dimensões. Eu acredito que isso possa ter um relacionamento com um Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos enxergar o 3 em muitas coisas importantes nas nossas vidas. Observe o tempo. O tempo é composto de passado, presente, futuro. O espaço, largura, profundidade e altura. A música, ritmo, harmonia e melodia. Não é interessante isso? O 3 faz parte de quase tudo que trabalhamos. É por isso que a Bíblia trata de uma forma tão bonita sobre a Trindade. Um Deus em 3 pessoas. Quando buscamos a vontade de Deus, nem sempre é tão simples. Deus trabalhou na minha vida para que eu estivesse aqui trazendo hoje a palavra de Deus. Há 20 anos atrás eu nunca ia imaginar que estaria nem dentro de uma igreja. Vocês sabiam que eu tive a oportunidade de ser um cantor famoso? Quando eu morava nos Estados Unidos, aos 16 anos de idade, eu estava trabalhando com música nos Estados Unidos, e o dono da Continental, os mais antigos aí vão saber desse selo da Continental, naquela época do sertanejo, Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo, que estava estourando. E eu estava lá tocando assim, trabalhando. O dono da Continental chegou para mim e falou assim: aqui, gostei da sua voz e quero te oferecer uma proposta de trabalho. Eu sou o proprietário, o presidente da Continental e gostaria de investir em você.
Pastorzinho não tinha essa latinha não, pastorzinho era até bonitinho, vocês têm que ver, ó, 16 anos. Aí ele iria investir em todo esse trabalho. Foi da vontade de Deus que isso não acontecesse. E aconteceu imprevisto e eu não procurei aquele senhor mais, o dono da Continental. Ele me falou que pegou Leandro e Leonardo lá na fazenda catando tomate. Gostou do trabalho, tratou deles, ensinou como falar, ensinou como se portar em público. Naquela época, os artistas, eles eram construídos, não era pronto igual agora, não, com o produtor chega, pega e já bota, já grava e já faz sucesso. Não, eles fabricavam, ensinavam como conversar, davam aula de português, era assim, preparava. E não aconteceu isso. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pregar o evangelho. Abrir mão de todas as coisas e sem nem querer olhar para trás. É assim que é a nossa vida. Ou você escolhe o propósito de Deus, de uma maneira ou de outra, você vai cumprir o propósito dele. Porque ele sabe de todas as coisas. Agora, para se conhecer a vontade de Deus, é preciso de um instrumento conhecido. Ele é muito conhecido, todos conhecem de ouvir falar. Mas será que utilizam? Por incrível que pareça, ele não é usado como deveria ser. Se chama a Bíblia Sagrada. Fica tranquilo que eu não vou perguntar para quem leu a Bíblia uma vez, levanta a mão, não vou fazer isso não. Mas eu creio que poucas pessoas já leram a Bíblia. A Bíblia toda, né? E eu gostaria de compartilhar aqui um vídeo de um teatro, de um personagem que ele faz o papel de Satanás, e ele dialogando com aquele crente sem compromisso. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Abre o canal 1 para mim aí, tá, Paulo? Observem esse vídeo. Crente sem compromisso, cadê você? Glórias ao Deus, o soberano. Eita. Eita, 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 eita. Aleluia. Já percebeu que crente sem compromisso sempre chega atrasado na hora do culto? É porque você toma posse da palavra que diz: Deus habita no meio dos louvores. Aí você chega bem no meio do louvor, né? O que você quer, rapaz? O que você quer? Sai! Tá amarrado, mano. Você é louco, velho? O que você quer, garoto? Em nome do apóstolo Rina, sai! Você é louco? Ele tá aí, você vai apanhar. Você é louco? Você é doido? O que você quer, garoto? Eu não saio, não! Você é louco, mano? O que você quer, garoto? Tá louco? Como assim não vai O sair? que você quer? Você não sabe quem sou eu, né? Quem é você, garoto? Eu sou filho de crente. Ô, Pai Senhor, irmão, Pai Senhor. A paz, Pai Senhor, a parabéns, paz do Pai Senhor. Senhor. Vem. Olha, os meus pais dão o dízimo todo mês. E ó, tem mais. Quer saber por que você tem que sair daqui correndo? E agora? Por quê, rapaz? Porque eu nasci na igreja. Mano, que coincidência, meu, olha só. Você nasceu na igreja, eu nasci no céu. E juntos, vamos pro inferno. O que você quer, rapaz? Tá louco? Fala o que você quer. Eu acho que ele tá endemoniado, gente. O que você quer, rapaz?
eu conheço o Deus de Paulo, garoto, mas o vosso Deus quem é? Tem gente aqui que acabou de rir de você mesmo. Você faz igualzinho a ele, olha. Você me amarra, me queima, me expulsa, me coloca debaixo dos seus pés, mas eu não saio da sua vida não, sabe por quê? Você não se parece com Jesus, você não tem o cheiro de Jesus. Como é que você quer que eu saia da sua vida se você não tem nem espada na mão? A espada do Espírito é a palavra de Deus, quer ver? Eu, Satanás, conheço a Bíblia inteira, capítulo por versículo, versículo por versículo, conheço os mandamentos, conheço as promessas, eu conheço a Bíblia. E você? Conhece? Você não entendeu a minha pergunta? Eu, Satanás, o Belial, a serpente, o dragão, que vim para roubar, matar e destruir, o maior inimigo da sua alma, que está ao seu derredor bramando como um leão para te devorar. Eu, seu adversário, seu acusador, conheço a Bíblia inteira. E vocês, ó figos bons, romãs, árvores plantadas em beira de ribeiro, jardim regado, carvalho de justiça, membros do corpo, sol, filhinhos, ministros do evangelho, embaixadores de Cristo, conhece essa palavra inteira? Deus, aqui tem pessoas que perderam para Satanás na palavra. Você não tem vergonha de perder para Satanás na palavra, não? Sabe o que você perde? Eu, Satanás, só conheço a letra, eu só sei o que está escrito aqui. Agora, se você chegar na tua casa hoje e abrir a Bíblia, o Espírito Santo, ele não vai te mostrar somente a letra como eu conheço, porque ele vai te mostrar a revelação que há por trás da letra. É por isso que eu não quero que você leia a Bíblia, é por isso que eu quero que você fique longe dessa palavra, porque aqui dentro está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você não precisa ler isso aqui, ok? Isso aqui não te interessa. Não sei nem por que eu estou pedindo para você não ler a Bíblia. Você não vai ler mesmo. Isso aqui, ó, não te interessa, tá bom? Eu não quero radicalizar, não quero ser um cara radical de maneira nenhuma. Então vamos aproveitar. Eu não quero falar nada. Eu não quero dizer que todo mundo que está aqui não gosta da Bíblia. Então eu vou fazer simplesmente um teste. Vamos saber se você gosta ou não gosta. Vamos lá, saber se você é um crentinho meia boca ou se realmente você tem compromisso com Deus. Vamos falar da sua rotina. Como é que é? Você acorda cedo, vai para a escola, vai para o trabalho. E aí alguma vez já aconteceu isso, ó? Meio-dia, uau, já deu meio-dia, eu vou chegar em casa hoje à noite, eu vou ler a palavra. Que vontade de ler a Bíblia que eu estou hoje. Eu vou mergulhar nessa palavra, eu quero entender o que Paulo estava dizendo naquele momento. Uau, já são 17 horas, o meu dia já está acabando. Eu vou chegar em casa hoje e eu vou entender o que Jesus estava ensinando naquele versículo que mexeu tanto comigo. Hoje eu passo de 4 a 5 horas mergulhado na palavra, com certeza. E aí, alguma vez isso já aconteceu com você? Essa expectativa pela palavra, essa fome de entender a Bíblia já te acompanhou alguma vez? Tá bom, vamos então dar uma moral para você. Como é que é depois de um culto de domingo, ou de um culto como esse? Como é que é a sua rotina? Você chega em casa, liga a televisão, vai vendo um programinha com a família, pega alguma coisa para comer, pega no sono e dorme. Ou então outros que vão chegar em casa hoje, aí vão chegar em casa lá e pega alguma coisa para comer, vai para o seu quarto, acessa a internet e fica de 4 a 5 horas conversando com seus amigos virtuais. Estou exagerando? É claro que não. É exatamente isso que muitos vão fazer hoje quando chegarem em casa. Vão ficar de 4 a 5 horas conversando com seus amigos virtuais. Eu duvido que você vai chegar em casa hoje e você vai ficar mergulhado na palavra até as 4 da manhã, jamais. Olha, eu devo admitir e confessar algo. Vocês me divertem, sabia? Eu nunca vi uma geração como essa, que cresce tão rápido, mas cresce sem base, sem conhecimento. E olha, toma cuidado, porque a Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. A qualquer momento eu posso enganar você e você não vai nem perceber. É melhor você ficar ligado. E aí, eu não consigo entender. E sabe o que eu acho mais bonito em vocês? A dedicação que vocês têm na hora do culto. Porque aí alguém sobe no altar e diz assim: quantos aqui amam a Jesus? Levanta a mão e diga amém. Aí você levanta a mão e diz amém. Aí o irmão diz: eu não entendi direito. Quantos amam a Jesus? Diga aleluia. Você grita aleluia. Você ama Jesus?
realmente você ama a Jesus? Tá bom, então vamos entender. Quantos aqui que amam a Jesus? Amam mesmo. Já decoraram o sermão da montanha inteiro? O sermão, não estou dizendo a Bíblia. Alguns capítulos de Mateus. Quantos aqui já decoraram? Não, peraí, Satanás, aí você está sendo radical demais, está sendo religioso. Não é assim que funciona. Eu não preciso conhecer tanto assim a Bíblia, né? Você sabia que um menino de 12 anos, 12, um filho de um muçulmano, já conhece o Alcorão inteiro? 12 anos. Ele não conhece alguns capítulos, ele conhece a Bíblia inteira. E o seu filho? Quantos capítulos da Bíblia o seu filho conhece? Também tem um pai vagabundo igual você em casa, que não mostra para o seu filho o caminho que ele deve andar, é incapaz de sentar à noite e abrir a Bíblia. É claro que seu filho não vai querer ser um leitor da palavra se você passar a maior parte do tempo fazendo outras coisas. Igreja, povo de Deus, eu não consigo entender vocês. Como é que você consegue viver sem conhecer a Deus? Já posso dar a bênção apostólica e terminar o culto? É impressionante como as salas de estudo bíblico, escola bíblica dominical, estão vazias nas igrejas. É impressionante como as pessoas não chegam no horário certo do culto. É impressionante como as pessoas ficam dentro da igreja com a cabeça pensando outras coisas e não na palavra que Deus está trazendo hoje à noite. É impressionante. Eu estava estudando hoje o primeiro capítulo de Êxodo, do verso 1 ao 14, e falando que toda a geração de José foi esquecida. Se você não falar de Deus para o seu filho, toda a sua geração vai se perder. Se você não falar de Deus para o seu filho, lá fora o diabo está prontinho para falar dele. Não deixe isso acontecer na sua família, não. Por que usar a palavra de Deus, se existe tantos livros aí de autoajuda? Você já viu aqueles livros de autoajuda? 500 passos para ser feliz, 20 passos para encontrar um parceiro. Se lançar um livro desse, a mulherada toda vai lá e compra o livro. 400 passos para ficar rico. Opa, é só um passo a cada dia, um ano eu fico rico, vou comprar esse livro. Tem passo para tudo quanto é coisa, gente. Por que devemos usar a Bíblia como direcionamento? Olha o que diz em Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você lembra que nós falamos no começo aqui? Que Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Muitas pessoas perguntam: dá para acreditar na Bíblia? Dá. Por exemplo, aproximadamente há 4.000 anos atrás, foi escrito o livro de Jó. Observe aí o que ele diz: Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Me fala uma coisa: tem alguma coisa aí que segura a terra no espaço? Tem algum estaca escorando a terra aí? Há 4.000 anos a Bíblia já falava algo que está perfeitamente correto na área da ciência. Há 3.000 anos atrás, disse Salomão: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, a isso nada se pode acrescentar, e disse: nada se pode tirar, Deus assim faz para que os homens o temam. Tem um francês
chamado Antoine Lavoisier, conhecido como o pai da química moderna. Olha o que ele falou: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vocês já escutaram essa frase? Olha o que diz aí Eclesiastes: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disse, nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens e o tempo. O químico Lavoisier deveria estar lendo a Bíblia quando ele falou isso. Podemos observar que a Bíblia sempre esteve à frente da ciência, pelo menos há alguns milhares de anos. Aproximadamente há 2000 anos atrás, na carta aos Hebreus, foi dito que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Exatamente o mesmo conceito da física quântica. Em Levítico diz que a vida da carne está no sangue. Olha aqui. Pois a vida da carne está no sangue, e eu a dei a vocês para fazerem propiação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiação pela vida. A mesma coisa foi dita em 1615 pelo médico britânico William Harvey sobre as funções do sangue. Olha aí. Em 1643, o evangelista Torricelli mediu o peso do ar. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Olha o livro de Jó aí falando de novo. O livro de Jó já dizia que Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Está aí para quem quiser ver detalhes sobre a veracidade da palavra de Deus. Mais um detalhe de grande importância: a Bíblia nos diz que nós viemos de todos de uma mulher. Não é isso que a Bíblia fala? Estou errado? Estou ou não? Viemos de uma mulher. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. É o que está falando aqui. Esse acontecimento, segundo o relato bíblico, se deu há 6.000 anos atrás. Em 1987, a geneticista doutora Rebecca Ken, ela pesquisou o DNA mitocondrial em 147 pessoas de diferentes lugares. O resultado foi que todas as pessoas estudadas vieram do mesmo ancestral feminino, ou seja, uma origem única. E segundo outros estudos, esse DNA mitocondrial originou-se há mais ou menos 6.000 a 6.500 anos. Segundo o estudo dessa geneticista, a data que a Bíblia fala de Eva. Mas a Bíblia ela não fala de dinossauro, né? Já falaram, vocês já foram aí, como é que fala, questionados em relação a isso? Veja o que eu criei. Assim como criei você, ele come capim, come o boi. Veja a força que ele tem nos lombos e o vigor nos músculos da barriga. A sua cauda é forte como o cedro e os tendões de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze e suas pernas barras de ferro. Será que ele estava falando do braquiossauro? Quem disse que a Bíblia não fala dessas coisas? A Bíblia é rica. Todas essas informações são maravilhosas, mas a nossa prioridade é estudarmos o propósito dele para as nossas vidas. Amém? Muitas pessoas olham para a Bíblia, ao invés de estudar e extrair o que há de maravilhoso para o próprio aprendizado, elas perdem tempo tentando encontrar contradições. Vários teólogos ficam contradizendo um com o outro. Não, mas isso eu não concordo. Há esse erro de tradução na Bíblia, não sei o que. Jonas entrou na baleia ou não? Como é que foi que aconteceu? Isso é irrelevante. Qual a mensagem de Deus para a sua vida? Se Jonas entrou ou não na baleia, vai mudar a sua vida?
Agora a mensagem, que se você fugir da palavra de Deus, o Senhor te busca lá e você vai pagar um preço, você vai. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. E não perder tempo. Você já deparou com alguém assim? Eu tenho alguém na minha família assim que é... Qualquer coisa que você fala, ele fala assim, igual aquele da escolinha lá do professor Raimundo. Há controvérsias. Pessoas que perdem tempo tentando encontrar problemas na Bíblia. Repitam comigo, problemas existem para serem solucionados. O extraordinário da Bíblia é que quando aparece nela um problema que você não consegue identificar, Deus proporciona a oportunidade de aprendermos através da própria Bíblia a solução do problema. Muitas pessoas pegam a Bíblia, não precisa ser uma Bíblia de estudo não, tem uma coisa chamada concordância. Você está lendo a Bíblia lá, você não entendeu aquele versículo? Lá no rodapé vai ter vários versículos condizentes com aquele. Se você não entendeu aquele, vai naqueles versículos lá que a Bíblia vai te explicar. Mas a gente não perde tempo para isso, né? A gente lê, né? Aí, Senhor, já cumpri o meu protocolo, já li 15 minutos a Bíblia. Eu não entendi não, mas eu li, viu Deus? Ela aconteceu há muito tempo e não sei o que ela quer dizer. Um exemplo, aqui ó. Em que ano Salomão começou a construir o templo? Isso é fácil. Olha que interessante isso. No mês de Ziv, o segundo mês, durante o 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Isso ocorreu, o quê? Quantos anos? 480 anos depois que o povo de Israel foi liberado da escravidão na terra do Egito. Aí o verso 18 fala assim aqui, ó. Ele suportou o seu comportamento durante 40 anos e que andaram sem rumo no deserto. Verso 20. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhe deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. E depois Atos fala assim: então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Né? Vamos lá? Olha lá, ó. No deserto, quanto tempo? 40 anos, não é isso? Sob juízes, 450. Sobre Saul, 40 anos. Sobre Davi, 40 anos. Salomão, 3. Na totalidade, 573. Ih, peraí, não bateu não. 573 do livro de Atos ou 480 do livro de 1 Reis? E a matemática agora explica, pastor? Está dando a diferença aí de 93 anos, não é isso? Já fiz o cálculo aqui, está escrito. A Bíblia errou, né? Existem duas maneiras de Deus contar o tempo na Bíblia. Uma se chama Kairos e a outra se chama Cronos. Será que ele estaria usando esses dois tempos? Cronos é o tempo mensurado com dias, meses e anos. É finito, metódico, controlado, igual a todos. É esse tempinho aqui, ó. Essa guitarrinha tem um relógio aqui para mim saber o tempo que eu prego. Esse aqui é o Cronos. Perdão, esse aqui é o Cronos, isso. Kairos é o momento certo ou o tempo oportuno. Esse é o tempo de Deus. O tempo de Deus não tem, uma hora não tem 60 minutos. Quando esperamos o tempo de Deus, independente do tempo que dura no Cronos, as coisas funcionam, porque nosso Deus é perfeito. Sara não soube esperar o tempo de Deus. Fala, usa a escrava egípcia Agar. O que nasceu? Ismael. O que aconteceu? Essa confusão lá no Oriente Médio. Entre árabes e judeus. Ismael saiu a descendência dos árabes. Vamos resolver o problema?
Vamos para o livro de Juízes. O livro de Juízes fala que o povo de Israel, depois de um tempo na terra prometida, eles se esqueceram de Deus. O Senhor entregou ao rei Cusã-Ritaim, e os israelitas serviram a esse povo durante 8 anos. Rebeldia. O Senhor enviou o juiz Otoniel para resgatar o povo. Foi lá, resgatou o povo. Volta para Deus. Caíram novamente. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. O Senhor levantou o juiz Eude, da tribo de Benjamim. Foi lá, resgatou o povo e trouxe o povo de novo. Serviram a Jabim durante 20 anos. O Senhor enviou a juíza Débora para resgatar o povo de Israel. O povo tornou a cair de novo. O Senhor entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Quem que o Senhor envia? Gideão. Caíram novamente. E o Senhor entregou o povo para os filisteus. E durante 40 anos eles viveram sob o domínio dos filisteus. Quem veio? Sansão. Resgatou o povo. Vamos fazer a conta? Serviram o rei Cusã-Ritaim 8 anos, serviram a Eglon 18 anos, serviram ao rei Jabim 20, serviram os midianitas 7 anos e serviram os filisteus 40, totalidade 90 anos, 93 anos. Então, segundo 1 Reis 480, segunda Atos 573 anos. Não tem erro nenhum. Olha os 93 anos que estavam faltando. Você sabe o que é que acontece? Quando Deus falou 573 anos, Ele estava usando o tempo Cronos. Um ano após o outro, o tempo, o tempo que a gente usa. Quando Deus falou 480, Ele estava usando o ano Kairos. Ele só contou o tempo que o povo de Israel estava servindo a Ele. Ele não contabilizou o tempo que não estava servindo a Deus. Isso foram 93 anos. Ficou claro para os irmãos? Deus só contabiliza o tempo que você serve para Ele. Eu, pastor Alexandre, tenho 9 anos. Eu tenho 9 anos. Se perguntar a minha idade Cronos é 9 anos. Você sabe a sua idade Cronos, não sabe? É por isso que nós temos uma coisa chamada teologia, estudo de Deus. Ela não resolve os problemas, mas ela te dá, é uma ferramenta muito grande para que você possa aprender sobre a palavra de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 90, no verso 12: ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E Deus contou os dias através do tempo Cronos. Gostaria que você refletisse sobre isso. Quando você chegar na sua casa, você vai falar assim: opa, não tenho a idade que eu estou achando que eu tenho. Eu tenho tantos anos, meus anos cronos. Deus não se interessa pela sua idade cronológica. O que importa para Ele é o quanto tempo você o serve. De que maneira você tem servido ao Senhor. Leve essa pergunta para sua casa. Você tem servido ao próximo? Senão a Bíblia fala que se alguém afirma amo a Deus, mas odeia os irmãos, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão a quem nós podemos ver, como amaremos a Deus a quem nós não vemos? Como é que você tem tratado seu irmãozinho aí? Como é que você tem tratado a sua esposa? Como é que você tem tratado o seu marido? Como você tem tratado os seus filhos, os seus amigos? Como é que você tem tratado aí a caixa lá da padaria? Qual a sua idade em Cristo? O Cronos você conhece, e o Kairos? As oportunidades que o Senhor tem te dado para servi-lo, você tem aproveitado? O problema é que nós enfrentamos relacionado à vontade de Deus. Eu poderia resumir dessa maneira aqui, ó. Olha essa foto aqui, que engraçada assim, meio estranha, né? Um pé para um lado e a mão apontada para o outro lado.
Nós estamos a caminho do céu, mas as nossas mãos continuam apontadas para o mundo. Parece meio estranho, mas estamos ali no meio, entre o pé e a mão, e acreditamos que o céu existe, mas nunca vimos. O apóstolo Paulo foi um privilegiado quando ele viu. Olha o que diz aqui, olha que maravilhoso. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Isso Paulo falando, é ele. Só Deus sabe. Somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso, e eu vi coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Você vai num lugar bonito, você consegue falar para o irmão aqui, ó, fui lá em Guarapari, né? Guarapari é bonitinho, tem a praia assim. Fui lá em Trancoso, fui lá em Cancún, o mar é azulzinho, azulzinho. Fui na Disneylândia, deixa eu explicar para vocês como é que é a Disneylândia. Tem um Mickey, o Pato Donald, roda gigante, montanha-russa, é lindo demais, você consegue expressar com as suas palavras. Agora o que Paulo viu foi tão maravilhoso que ele não conseguiu expressar com as palavras dele. Você pode entender o que é isso? Eu poderia relatar, irmão, você está bonito, né? Isso é um elogio relativo, que eu tenho palavras para expressar. Mas o que Paulo viu, se ele juntasse todos os elogios, não seria suficiente para relatar com as suas palavras. Paulo viu, mas nós não. Esse é o desafio que o Senhor lança para todos nós, que diz assim: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude, honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis, cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. A ciência evolucionista quer que você esqueça das suas origens. Segundo ela, nós viemos da onde? De uma ameba, do acaso. Nós não fomos planejados, foi um acidente. Observe aí um DNA. Ele é ordenado 3.164.700.000 letras ordenadas divinamente. Não é isso aí? Estou certo, doutora? Estou certo? Mais ou menos isso, né? Hã? Doutor, o que acontece se uma letrinha dessa estiver desorganizada? Hã? Complica as coisas, né? Dá BO, não dá? Você acha que isso aí é obra do acaso? 3.164.700.000 ordenados certinho, da maneira que deve ser? Isso é obra do acaso? É isso que os evolucionistas querem enfiar nossa goela abaixo. Eu vou apresentar para vocês, segundo os evolucionistas, olha o seu ancestral aí, ó. Uma ameba. Você veio de uma ameba? Não se esqueça do seu Criador. Não deixe que essas ideias penetrem na sua mente. O tempo todo nós somos assediados pelo mundo para que esqueçamos do nosso Criador. O salmista fala: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe. A todo tempo somos confrontados, mas ai daquele que contende com seu Criador. Caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Nem sempre a vontade de Deus vem de encontro com aquilo que nós esperamos, meus irmãos. Aí, ó o Jonas aí, ó. Ele se recusou a profetizar. Os moradores de Nínive, em fazer a vontade de Deus, pegou um barco achando que poderia se esconder de Deus. O Senhor mandou buscá-lo em um transporte nem tanto convencional, né? A baleia. Nem sempre a vontade de Deus vem de encontro com aquilo que nós esperamos, mas nós temos que estar convictos de uma coisa: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus não fala que vai ser fácil, mas Jesus disse, ensinando
a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não te mostra o caminho, não. Ele pega na sua mão e Ele vai contigo. Fala para o cristão do seu lado aí, fala assim, olha no olho dele e fala assim: Deus é contigo. Nosso Criador, aquele que está acima de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. E eu gostaria, já encerrando essa palavra, de compartilhar com os irmãos essa canção. Oh, no, no. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os sons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. Pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Ainda com seus olhos fechados,
boca só saiam palavras para abençoar aqueles que me ouvem, Pai. Porque meu coração é seu. Que as palavras saiam do meu coração para todos aqueles que querem ouvir. Que as minhas palavras sejam tuas todo o tempo, Pai, todo o tempo. Pai, me ensina a ter misericórdia daqueles que me ofenderam. Me ensina a perdoar aqueles que me ofenderam, Pai. Assim como tu perdoastes os meus erros, meus pecados, lá na cruz, lá na cruz, teu filho Jesus, lá na cruz, lá na cruz, teu filho Jesus pagou um preço muito caro, que nem eu nem ninguém pode pagar.